Olá, é um prazer voltarmos aqui para discutir um pouquinho mais de direito administrativo, não é? Em especial no dia de hoje, em decorrência dessa liminar que suspendeu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, não é? Nós trouxemos um caso prático aqui para estudarmos um pouquinho melhor os temas que envolvem o direito administrativo, tá bom? Então o caso prático de hoje está aqui, ó, no mandado de segurança, número 37.097 do Distrito Federal, mandado de segurança 37.097 do Distrito Federal, e o caso aqui que envolve a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, tá? Lembrando aqui que este ato de nomeação foi realizado por meio de um decreto do dia 27/4/2020, não é? Hoje, para o dia 29, estava marcada a posse do então diretor-geral, mas no dia 27 é que foi de fato realizado aqui o decreto que nomeou o então diretor-geral da Polícia Federal. A ação impetrada aqui foi um mandado de segurança coletivo, não é? Pelo PDT. O PDT impetrou um mandado de segurança coletivo com base no artigo 5º, inciso 70, a linha A, artigo 5º, inciso 70, a linha A, e na Lei 12.016 de 2009, tá? Na Lei 12.016 aqui de 2009. Primeiro ponto importante, qual que é o fundamento utilizado nessa questão do mandado de segurança coletivo aqui? Qual que foi a ideia que o PDT levou ao Supremo que fez com que o ministro Alexandre de Moraes, por meio de uma decisão liminar, suspendesse a nomeação e aí, consequentemente, a posse, não é, do então diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Federal por meio deste decreto? Ele alega o seguinte, no pedido inicial, no mandado de segurança inicial, alega abuso de poder e desvio de finalidade, tá? Então ele alega que o abuso de poder e o desvio de finalidade, ou seja, ele alega que o poder excedeu-se na questão do poder, não é? E também que houve um desvio de finalidade com relação ao item lá que nós vamos trabalhar mais na frente, especificamente do desvio de finalidade, ou seja, se furtou o ato de nomeação para uma finalidade pública para atender o interesse privado do então chefe do executivo, tá certo? Isso nós vamos trabalhar melhor lá na frente. O mandado de segurança, como todos já sabem, ele deve vir com provas pré-constituídas. O que são provas pré-constituídas? No mandado de segurança, na sua inicial, já deve estabelecer todas as provas já estarem incluídas dentro da petição inicial, não é? Ou seja, na própria inicial já deve-se ter todas as provas que vão convencer o juiz, aqui no caso o ministro, a concessão da liminar, tá? Então aqui as provas foram 3 provas cabais. Primeiro, a declaração do ex-ministro Sérgio Moro no dia 24/4, tá? A declaração então do ex-ministro Sérgio Moro no dia 24/4 foi uma prova muito robusta para que essa liminar fosse concedida, aquelas declarações, aliás, que foram feitas, né? A ligação entre o litisconsorte e a autoridade coatora, com a prole aqui da autoridade coatora, ou seja, quando se coloca isso na petição inicial, fala que existe uma relação muito próxima do chefe do executivo com, então, o diretor-geral da Polícia Federal. Então, esta relação aqui também é uma prova significativa, não é, que pode se dar ensejo aqui a liminar e, consequentemente, depois lá a segurança ao final, tá bom? E aqui a mensagem também que depois acabou vazando aí pela internet, que falava que a Polícia Federal estaria na cola de 10 a 12 deputados governistas aí, então, para não ficar especificando o nome de A, B ou C, tá certo? Essas foram as 3 provas cabais que foram trazidas junto aos autos, não é? No mandado de segurança na sua petição inicial, tá bom? Então vamos lá. Aí na sequência, nós temos aqui o seguinte. Quais foram, então, as teses aqui adotadas, tá? Quais foram as teses adotadas aqui? Qual foi a tese principal que foi adotada no mandado de segurança? Primeiro, a discricionalidade do ato. Ou seja, falava-se o seguinte, olha, por mais que o ato de nomeação de um diretor da Polícia Federal seja um ato discricionário do chefe do executivo, do artigo 84, inciso 25, não é? Por mais que ele seja discricionário, o presidente possa nomear quem ele queira, não é? Isso de fato existe. É preciso ter aqui, não se pode furtar
de ter um parâmetro pelos princípios constitucionais, e aí o ministro Alexandre de Moraes bate bem nessa questão dos princípios, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, tá certo? Desviando a finalidade. Por quê? Eu não posso utilizar de uma prerrogativa que eu tenho enquanto chefe do executivo para nomear alguém para desviar a finalidade do interesse público, que é para nomear talvez uma pessoa capacitada para aquele cargo, não que a pessoa não seja, mas que eu venha a atender interesse privado, que eu venha a atender o meu próprio interesse, não é? A nomeação daquela pessoa viria a atender o meu próprio interesse. E esse desvio de finalidade é que deve ser combatido dentro desta situação aqui envolvida. Porque a partir do momento que eu nomeio uma pessoa, tá certo? Por mais que seja discricionária essa nomeação, eu passo a ter o seguinte, eu passo a ter aqui uma nova situação onde eu desvio a finalidade, não é? Desvio a finalidade de atender o interesse público para atender o interesse privado, para atender ao interesse do chefe do executivo. Isso não pode ser aqui chancelado pelo Poder Judiciário. E aí entra uma discussão também sobre a análise do mérito, análise do mérito aqui pelo Poder Judiciário, do mérito do ato administrativo. Não é? Se pode ou não pode analisar um ato discricionário do chefe do executivo. Tá? Isso aqui é uma outra tese que rende até um próximo vídeo, mas em linhas gerais, o ministro Alexandre de Moraes também deixa claro, não é? Claro falando que é o seguinte, que o Poder Judiciário ele pode analisar o mérito do ato, a discricionalidade do ato, não somente nas hipóteses que ele pode adentrar no ato administrativo quando existe ilegalidade, mas também quando houver aqui o mérito do ato na questão discricionária, desde que este ato atente aos princípios constitucionais, ofenda a outros direitos constitucionais, e foi o que aconteceu no caso, na interpretação do ministro Alexandre de Moraes, tá? Então aqui o judiciário poderia adentrar na questão do mérito do ato administrativo por ofender outros princípios constitucionais, como o da moralidade, como o da impessoalidade, não é? Desviando a finalidade do interesse público aqui para atender o interesse privado, tá bom? E por fim, só para a gente fechar, a liminar foi concedida sobre dois aspectos. Do fumo boni iuris, porque a fumaça do bom direito aqui, em tese, estaria preenchida, do fumo boni iuris, com a abertura do inquérito no dia 27/4, o inquérito agora que foi aberto pelo Supremo, não é? Para poder apurar as afirmações feitas pelo então ministro Sérgio Moro, não é? O Supremo Tribunal Federal abriu agora, instaurou um inquérito, não é? Conseguiu agora aí, enfim, vai começar a apurar os fatos, então aí narrados pelo ex-ministro Sérgio Moro. Então isso aqui é a fumaça do bom direito para o ministro Alexandre de Moraes. E o periculum in mora é aqui muito mais tranquilo de ser caracterizado, porque a posse estaria configurada para hoje, dia 29/4. Daí a concessão da medida liminar, tá bom? Bom, espero ter ajudado um pouquinho aqui a esclarecer, não é, de uma forma resumida, evidente, essas tratativas que aconteceram no dia de hoje, e aí estaremos para o nosso próximo vídeo. Obrigado e até o próximo encontro. Valeu!